Deixa eu iniciar a gravação que a gente retoma. Pronto, iniciou a gravação, certo? A área de forma, deu quanto, pessoal? Eu não tinha certeza se usava qual o valor entre 12 e 14. Eu usei um valor do meio. Aí, usando 13 metros. Para o prédio, né? É, usando. Eu usei para tudo, porque eu não tinha certeza qual parte usava qual. É aquele mesmo raciocínio, Pablo. É o menor para quando você tiver estruturas menores, né? Porque é diretamente proporcional essa relação. Do meio para quando tiver intermediário e o máximo para quando você tiver estruturas maiores, acima de 10 pavimentos, por exemplo. Aí você usa 13 para o prédio e 12 para a guarita e a área de vivência. Você tem o volume de concreto do prédio, não é? Tenho. Deixa eu Só ver calcular aqui. rapidinho aqui. Certo. Deu 3.235, O quê? o valor do prédio apenas, Metros considerando. quadrados, né? É, Forma a gente calcula em metros quadrados. 3.000, eu botei no chat. 3.235,05 metros quadrados. Vou E ver. da guarita e área de vivência. Usando os 12, né? Dá Uhum. 106,56 metros quadrados. Pronto, aí isso aí você pode converter por exemplo, se você for confeccionar em chapa compensada de madeirite, você vê quantos metros quadrados tem uma chapa compensada e pode dividir e ver quantas chapas compensadas você precisa comprar. Isso seria a taxa de forma para a área de forma total, certo? No caso, se você fosse alugar, por exemplo, você não conseguiria calcular essa taxa de forma. Aí vocês vão calcular essa taxa de forma para o projeto de vocês também. Aí vocês vão utilizar, né, que é um pavimento só, a taxa de forma mínima, que é 12, não é? É, Taxa de forma. Pronto. Eu vou. Esse exemplo 2, eu vou pedir que vocês calculem apenas para praticar, mas eu não vou receber e também não vou perder tempo aqui agora com ele, certo? Aí eu vou avançar aqui para a estimativa de custos por etapa da obra, porque ainda tem bastante coisa para a gente ver. A estimativa de custo por etapa da obra é uma decomposição da estimativa inicial, levando em consideração o percentual que cada etapa da obra representa no custo total. A decomposição em etapas é útil por apresentar um valor estimado para cada etapa da obra, além da importância relativa de cada uma delas. Aí, pessoal, o mesmo livro que a gente está utilizando, que é aquele Como Preparar Orçamento de Obras, da editora Pini, certo? Do Matos, ele divide a estimativa de custos por etapa da obra de acordo com o padrão de acabamento, com o tipo de acabamento, certo? Da residência, e você pode levar em consideração aquele valor do CUB. Aí, novamente, eu queria que alguém se voluntariasse, não é, para a gente utilizar o seu exemplo, uma vez que essa planilha que você também vai me entregar, certo? Será uma tarefa também para ser entregue no SIGA-A, de estimativa de custos por etapa da obra. Você vai saber quanto você vai gastar
em cada etapa da obra, certo? Sendo que isso aqui não é um orçamento detalhado, então não tem uma previsão muito grande. Essas estimativas preliminares, a gente sabe que pode chegar a um erro de até 25%, né? E aí depende de muita coisa, inclusive de mudar o padrão do projeto. Aí veja aqui nessa planilha, vocês estão vendo minha tela, não é? Com essa planilha. Estou vendo o PowerPoint. Pronto, então ele divide aí em prédios em residencial, prédio com elevador, prédio sem elevador, comercial, prédio com elevador e sem elevador e galpão industrial. Qual é o tipo de projeto de vocês? Residência no pavimento. Pronto, o acabamento. Aí você vê que ele vem aqui, né, na segunda linha e diz: se o acabamento pode ser fino, médio ou popular para residência. O acabamento do prédio de vocês, da casa de vocês, é o quê? Fino, médio ou popular? Lembra que a gente falou normal semana passada lá no Cube? Normal, baixo ou alto? Aqui ele chama de fino, médio ou popular. Popular. Popular por quê, Pablo? Tem portas comuns, sem ser de madeira maciça, tem janelas simples de alumínio. Pronto, esse é o enquadramento da sua obra que você está fazendo para mim. Lembrando aos demais presentes que o enquadramento vai variar de acordo com essas características que Pablo falou tão bem agora aqui para a gente, certo? Então, ele enquadrou a obra dele residencial e popular, certo? Aí vocês vejam que na planilha orçamentária do orçamento detalhado vai aparecer também é, esses itens, não é? Serviço preliminar, movimento de terra, fundação, infraestrutura e superestrutura, aí vedação, esquadrias, cobertura, instalação hidráulica, instalação elétrica, impermeabilização, revestimento, piso, parede e forro, vidro, pintura, serviço complementar e elevador. Se tiver, não é? Então, agora a gente vai fazer o enquadramento da obra de vocês de acordo com essa planilha. Quanto você vai gastar, não é, em valores reais pela estimativa de custos por etapa da obra, certo? Me diga uma coisa, a sua obra, Pablo, tem 65 metros quadrados. Você viu que o cubo dela era quanto para padrão popular? Você vai construir no RN ou onde é? Eu teria que ver aqui minha anotação. Mas você vai construir no RN, é? É, Pronto. Mamãe. alguém tem decorado o cubo do RN? Eu posso ver aqui para vocês. Deixa eu botar para apresentar uma guia. Apresentar a tela inteira. Vocês estão vendo, né, minha tela? Que eu estou pesquisando aqui. Uhum. Pronto. Aí eu vou abrir aqui relatório com resultados do CUB em vários estados do país, CUB estadual. Aí até setembro, total. Aí eu vou dizer qual é o estado, né? RN.
Aí eu vou dizer escolha do relatório, o mês. Aí, pessoal, aqui, ó, sem desoneração, né? Lembram por quê, não é? Sim. Aí eu vou gerar o relatório. Pronto. Aí, Pablo, você enquadrou a sua edificação como padrão popular, não foi? Foi. Até 4 pavimentos, certo? Padrão popular, no caso, padrão baixo, R1, padrão normal R1, padrão alto R1. Você quer me dizer que a sua edificação é padrão popular ou padrão baixo? Ele é padrão baixo, o padrão em relação ao cube. Eu vou fazer uma R1. correção. Eu vou fazer uma correção. O acabamento dessa residência é popular. Ele sai padrão baixo porque tem apenas um quarto. Pronto. Então é padrão baixo R1 a sua residência. O É, cube da sua residência é R$ 1.443,18. Aí você pega esse valor e multiplica pela área construída, que você me disse que são 65 metros quadrados, não é isso? é. Por favor, multiplica aí. Eu vou anotar aqui para lhe ajudar. 93.806,7. 93.806,7, ótimo. Agora eu vou abrir aqui de novo no slide para a gente chegar no raciocínio, certo? Então a gente viu que é residencial, no caso aqui, esse popular a gente entende como padrão baixo, certo? Só questão de nomenclatura. Aí vocês sabem, pessoal, que o primeiro item, ó, observem bem essa planilha. Essa planilha aqui, ela vai dar diretriz a vocês de quanto vocês vão gastar em cada etapa da obra. Então, assim, vocês sabem que o primeiro item, serviços preliminares, por exemplo, o que é que entra nos serviços preliminares? Canteiro de obras, limpeza do terreno, não é? Estudos geotécnicos. Então, vai variar muito esses serviços preliminares com o que você tem no seu terreno, certo? E com o porte da sua obra. Sendo que aqui ele estabelece que entre 0,7% a 1,5% do valor da obra, você pode gastar com serviços preliminares. Se você me disse que a sua casa é padrão baixo e que o valor dela, o valor global para você construir ela é R$ 93.806,70. Você me diz que você vai gastar quanto com serviços preliminares? Você pode gastar o mínimo, algo intermediário ou o máximo. Eu diria que numa obra de pequeno porte, você só gasta o máximo se por acaso você estiver construindo num mangue, ou sei lá, num lugar onde tenha muita árvore, que você tem que fazer muito destocamento, um lugar onde tenha muita vegetação, que você gaste bastante com a limpeza da obra. Então, assim, pessoal, esse valor máximo, você nunca vai utilizar numa residência de baixo padrão, nem de padrão normal também. Tudo depende das características do local onde você vai construir e do porte do canteiro de obra. Esse valor máximo aí, vocês imaginam um canteiro de obras de uma obra do Presídio Federal, que foi construída aqui em Mossoró. Que só essa obra, se você pensar em quarteirões, ela ocupou mais ou menos uns 30 quarteirões. Então, você imagina o tamanho do canteiro de obras. Então, numa obra de padrão normal ou padrão baixo, você não vai utilizar o valor máximo que ele dá aqui na planilha como indicador, certo?
Eu indico que você utilize, mesmo tendo uma questão de uma limpeza do terreno e tudo, o mínimo, certo? Para serviços preliminares. Só, pessoal, vocês têm que atentar para uma coisa. No final, aqui, você tem que somar todos esses indicadores aqui e tem que dar 100%, ou seja, tem que dar 100% aqui e o valor global aqui tem que dar o valor global da sua obra, que no caso, na obra de Pablo, é R$ 93.806,70. Certo? Então, Pablo, se você considerar que a sua obra é padrão baixo e é uma obra de pequeno porte, eu indico que você utilize esse indicador mínimo aqui. Quanto é que dá? 0,7. 0,7 é menos de 1%, certo, pessoal? De R$ 93.806,70. Vocês vão montar essa planilha para me entregar, viu, pessoal? Ok. 0,7. É menos de 1%, não é 7% não, isso é 0,7, é menos de 1%. Professora, vai dar R$ 656,64. Pronto, então, Pablo, você tem apenas R$ 656,54 para gastar com a etapa de serviços preliminares da sua obra, de acordo com essa estimativa de custos aqui. Na sua obra vai ter movimento de terra? Aí é como eu disse, depende da topografia do terreno. Você pode considerar que o seu terreno já é plano, ou você pode considerar que o seu terreno é acidentado e colocar a questão da movimentação de terra. Me diga. Dizer que é plano, um loteamento plano. Então, não bota esse item, movimento de terra. Na sua obra vai ter fundações especiais? Que são Não. tubulões, estacas, não é? Então, não bota esse item. Na sua obra, vai ter fundações e infraestrutura? Vai, né? Isso é obrigatório. Pronto, então você gasta aí o valor mínimo também, que sua obra é uma obra pequena. Aí é 2,2% do valor global da sua obra. Dá quanto? Alguém calculou? Quanto é que deu mesmo o valor da obra, R$ Alex? 93.806,70. 2,2% vai dar R$ 2.063,74. Pronto, então na fundação, né, você só vai ter esse valor para gastar na sua obra. Aí isso aí já vai balizar quando você estiver fazendo o seu orçamento detalhado, certo? No caso, você pode gastar entre 2,2% a 4,1%. Provavelmente, quando você fizer o orçamento detalhado, vai dar algo em torno disso. Esse valor que Alex que falou, né, Alex? Isso, professora. E a superestrutura da sua obra? Pilares, vigas, laje, que deve ter laje no banheiro, se tiver um reservatório superior em cima do banheiro, não é? Está entre 11,5% e 14,6%. Eu indico que você use o mínimo também, certo, Pablo e pessoal? Dá quanto? 11,5%. R$ 10.787,77. Certo. Pronto, aí a parte de vedação, certo? A alvenaria e algum gesso, alguma vedação feita com gesso que tenha na sua obra. Ela vai variar em torno de 6,9% a 12,2%. Utilize o indicador mínimo e depois some e vê se dá os 100%. Eu acho que a vedação não vai dar o mínimo quando vocês fizerem o orçamento detalhado, vai dar o médio,
certo? Vai dar algo em torno de 8% do valor global da obra, mas, por enquanto, vamos utilizar o mínimo aqui nessa experiência da aula de hoje. Usando 6,9%, vai dar R$ 6.472,66. Pronto, esse valor que você vai gastar com vedação, podendo chegar até 12,2%. As esquadrias também utilize o mínimo, está entre 8% e 3,3%. Utilize 8%. As esquadrias têm que dar o mínimo, porque você me disse sua obra é de padrão baixo. Portas, janelas, basculantes, certo? No caso, no exemplo aqui, é para usar 8, né, professora? É. Vai dar R$ 7.015,53. Pronto, aí vocês estão atentando, né? O que é que eu estou dizendo? A cobertura, ela varia entre 8,5% e 16,8%. No caso, a obra sendo de padrão baixo, você utiliza o mínimo, 8,5%, certo? Porque você não vai utilizar madeira de lei, você vai utilizar madeira mista. R$ 7.973,56. Pronto, as instalações hidráulicas vai variar entre 11,7% a 12,7%. Você utiliza o mínimo também, 11,7%. R$ 10.975,38. É caro, né, instalação hidráulica? Quase do preço da superestrutura. Então, pessoal, as instalações elétricas, elas vão variar entre 3,8% e 4,8%. Eu creio que as instalações elétricas não vai dar o mínimo, vai dar uma coisa aí intermediária, certo? Vai dar uns 4,2%. Aí eu indico que você utilize algo intermediário nas instalações elétricas. 4,2%? Sim. Vai dar 3.939,88. Pronto, a impermeabilização está entre 0,4% e 0,8%. Você vai utilizar a impermeabilização nas fundações e nos reservatórios, nas calhas, nas caixas de gordura, certo? Então, no orçamento detalhado, você vai ver isso detalhadamente. Mas aqui, você utiliza também um valor intermediário, de 0,4% a 0,8%. Você usa 0,6%, certo? Vai dar R$ 562,84. Pronto. O revestimento de piso, parede e forro está entre 21,9% a 30,2%. Eu indico, como a sua edificação é de padrão baixo, que você não vai utilizar revestimentos de primeira qualidade, com PEI alto, certo? Índice de resistência à abrasão alto, eu indico que você utilize o valor mínimo, 21,9%. Vai dar 20.543,66. Pronto, os vidros, ele me disse que tem vidros, né, em algum local. Eu não sei se é no box do banheiro, nas esquadrias. Aí você utiliza o mínimo se tiver vidro. No caso, vamos considerar que tem o box do banheiro. Utilize 0,9%. 844,26. Pronto, a pintura, ela vai variar em 3,8% e 4,7%. Pintura, pessoal, quando vocês estiverem fazendo orçamento detalhado, vocês vão ver que a pintura, você tem que ter cuidado de utilizar uma pintura apropriada para a área externa, não é que seja mais resistente às intempéries, e nem sempre vai ser pintura acrílica, às vezes pode ser pintura PVA para a área externa, mas é mais caro do que para a área interna. Então, quando você estiver fazendo o item pintura na planilha detalhada, você vai dividir ela em duas partes, pintura externa e pintura interna. E aí, aqui ele nos indica que varia entre 3,1,
3,8 é 4,7. Como a sua edificação é de padrão baixo, você utilize o mínimo. Vai dar 3.564,65. Pronto. Aí, o último item, não é? Serviços complementares, que é a parte de desmobilização do canteiro, não é? Limpeza final da obra e aluguel de algum equipamento. Como a sua edificação é de padrão baixo, eu também indico que você utilize o valor mínimo. 0,5. Vai dar 469,03. Pronto, aí no final, né, de tudo, você soma todos os valores ou todos os índices e vê se deu 100%. Aí se não tiver dado, aí você aumenta onde é que a gente gasta mais. Você aumenta na vedação, aumenta na superestrutura, aumenta na infraestrutura, certo? Aumenta na pintura, dos parâmetros que a gente estudou aqui, para de acordo com essa edificação que a gente está usando como exemplo, que é uma edificação de padrão baixo. Tá bom? Aí essa planilha eu vou pedir também para o grupo me entregar no SIGA. Todo mundo entendeu, né? Essa planilha, ela dá diretrizes para você saber aproximadamente quanto você vai gastar em cada etapa da sua obra. E ela também vai lhe dar diretriz para você saber no seu orçamento detalhado se você está errando muito, se está passando por bem longe ou se você está acertando na sua planilha do orçamento detalhado. Ok? Posso adiantar o passo? Pode. Lembrando que estimativa de custo não é preciso e não substitui o orçamento detalhado. Pode dar um erro entre 25% e 40% do que vai ser executado, certo? Então, ao se trabalhar como estimativa de custo por etapa da obra, deve-se ter em conta que os percentuais são referências. No caso de se ter uma obra atípica, aí você não pode utilizar a questão da estimativa de custo. Os percentuais da tabela não serão muito exatos. O ideal continua sendo sempre elaborar o orçamento analítico ou detalhado da obra, que é o próximo orçamento que nós vamos trabalhar. Aí aqui tem um outro exemplo que eu não vou pedir para vocês fazerem agora, que é pelo método do CUB, né, daquela residência multifamiliar que a gente estava trabalhando até agora. Calcular a estimativa do custo da obra foi o que a gente acabou de fazer, eu e o Alex, certo? E o Pablo. Então, pessoal, essas são as referências da aula de hoje. Agora eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou voltar para a sala de aula com vocês aqui no Meet para a gente conversar. Pessoal, sobre a aula de hoje, eu ainda vou cadastrar a tarefa, certo? No SIGA. Eu vou pedir exatamente que vocês calculem aquelas estimativas preliminares que a gente fez, seguindo aquela linha de raciocínio que está no vídeo anterior e nesse, bem como eu vou pedir para vocês fazerem aquela planilha de estimativa de custo baseado no método do CUB, que a gente acabou de fazer aqui na sala de aula para a obra do Pablo, certo? Que a gente utilizou como exemplo. Sobre a aula de hoje, vocês têm alguma dúvida? Vocês precisam fazer alguma colocação? Querem fazer alguma argumentação? Em que momento que, assim, da obra, do planejamento da obra, que se usa esse método de orçamento preliminar? Pronto, é naquele momento que você está fazendo o pré-projeto ou o anteprojeto, certo? Porque quando você está fazendo o anteprojeto, o cliente ele já está ansioso para saber quanto vai gastar em cada etapa da obra. Por quê? Porque você vai ver que cada etapa da obra é importante para que o cliente se planeje quanto ele vai desembolsar naquele mês para aquela obra que ele quer tanto, é um sonho dele executar. Então, assim, o cliente ele vai chegar para você, Pablo, você ainda está executando lá o anteprojeto, ainda vai sofrer alterações que o cliente com certeza vai pedir,
mas ele vai te perguntar assim, Pablo, eu vou gastar quanto nas etapas iniciais? Serviço, aí quem sabe as etapas iniciais é você, não é o cliente. Serviços preliminares e fundações da obra. O primeiro mês eu quero fazer as fundações da minha obra, o cliente vai lhe dizer isso. Aí você vai pegar lá aquela planilha, você vai calcular pelo CUB, de acordo com o padrão da obra, e você vai pegar e vai dar uma estimativa de custo para ele. Olha, no primeiro mês você vai gastar X reais, pode variar de acordo com muita coisa, inclusive, por exemplo, agora que a gente está sofrendo a condição do inverno, não é, na nossa região, vão ter muitas horas de serviço parado, isso aí vai onerar a folha, o que vai onerar a sua planilha. Então, por isso que a estimativa de custo, ela não é tão precisa, porque ela não considera esses aspectos, certo? Aí é nesse momento. Só quando você terminar o anteprojeto, aí o cliente aprovar, ok? Aí você vai fazer o projeto executivo. Aí o projeto executivo você vai adequar de acordo com as necessidades do cliente, que ele já vai ter observado o anteprojeto e vai dizer ainda o que quer modificar. Aí você fazendo o projeto executivo, aí você vai fazer a planilha de orçamento detalhado. Aí aliada à planilha de orçamento detalhado, vai ter uma planilha que a gente chama de cronograma físico-financeiro. Aí nessa planilha você vai dar precisão, não é? Precisão assim que pode ainda ter um erro de até 12% ao seu cliente, quanto que ele vai gastar em cada etapa da obra, certo? Mas, por enquanto, a estimativa de custos, vocês entendam que é apenas uma estimativa que pode ter um erro de até 25% ou de até 40%, dependendo de várias condições que a gente já vem falando há alguns dias, e que você não utiliza para fazer licitação, não utiliza para dar uma certeza ao cliente, você utiliza lá no anteprojeto ainda, quando o cliente quer que você já diga a ele quanto é que ele vai gastar em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio. Aí você diz, não, a cobertura é a quinta etapa da obra, porque depois da cobertura ainda tem a pintura, né? E depois ainda tem os serviços complementares. Aí você diz ao cliente, então, na cobertura em março você vai gastar X reais, em março, começa na obra em janeiro, uma obra pequena, em março você já está na cobertura. Então, em março você vai fazer toda a cobertura da sua obra e vai fazer as instalações elétricas, você vai gastar X reais aproximadamente, sempre deixando claro para ele que pode variar, não é? Quando você fizer o orçamento detalhado, é que você vai conseguir dar uma certeza ao cliente, tá bom? Algo mais, Bom. pessoal? Professor, espera aí. Sobre esse tipo de orçamento que você estava falando, essa última aula é sobre o preliminar ou faz parte da estimativa de custo? Pronto, na aula de hoje, Rafael, na primeira etapa da aula, a gente viu serviços preliminares, orçamentos preliminares de construção, que a gente fez baseado em índices, a gente fez um levantamento de quanto a gente pode gastar de taxa de aço, não é, de peso de aço, peso de armação, para construir uma obra de acordo com a área construída, quanto a gente pode gastar de concreto, quanto a gente pode gastar de forma. E na segunda etapa, a gente fez uma correlação entre etapas da obra e o método do CUB, que a gente viu na aula passada, e essa correlação vai servir de subsídio para você saber, quando você tiver o orçamento detalhado ou analítico, que é o que a gente vai ver na próxima aula, se você está errando muito, se está faltando muita coisa no seu orçamento, porque é comum a pessoa esquecer. Eu já vi orçamento como um bloco do prédio da engenharia de Mossoró, de 4 pavimentos, que veio na planilha orçamentária faltando vedação. Vedação. Certo? Se ele tivesse pegado um checklist como essa planilha que a gente acabou de ver aqui com a planilha de estimativa de custo, ele ia ver que em algum momento ele tinha que botar uma verba para vedação. Ele não ia cometer esse erro na planilha detalhada. Estou entendendo. Entendeu?
Então, nesses três tipos de orçamento que você falou na aula passada, que era a aula passada foi estimativa de custo, esse foi o preliminar. E na próxima aula vai ser o analítico, o detalhado, né? Exatamente, é. A gente vai iniciar o detalhado, né? Próxima aula, quando vocês já tiverem feito o CUB e o preliminar. Aí sobre esse Excel, a gente encontrou ele no livro mesmo? Para a gente elaborar Essa, Excel? Essa planilha? essa planilha que eu mostrei, ela é no livro. Mas o que vocês vão utilizar para fazer a planilha de vocês é o Excel mesmo. Não vão utilizar nenhum software, não, certo? Eu quero Sei, que vocês sei. entendam como é que elabora as coisas. Depois vocês entenderem isso, o que o software lhe disser, você diz, está errado, está certo, ok, vamos para frente. E a planilha que a Tá gente bom. conseguia montar aqui, já dá para usar, tipo, numa obra mesmo depois, né? Já dá para basear nossas planilhas no futuro. Dá. Não, o importante de você fazer a planilha é porque essa planilha você vai ter bastante dificuldade, principalmente no orçamento detalhado, né? De ver, de visualizar todas as etapas da obra. Mas quando você chegar lá para construir qualquer coisa que seja parecido com o que você executou aqui, você vai ter muita facilidade, você já vai ter uma base para utilizar como referência. Inclusive, esses indicadores, eles são bem precisos, apesar da gente alertar que pode dar essa variação, mas geralmente só dá quando as obras são atípicas. As obras comuns, elas dão muito próximo desses indicadores. É só você ter a questão do feeling de saber que sua obra é um padrão baixo, que o terreno é plano, você não precisa colocar movimentação de terra. Então, é assim, é mais coisa de espertais mesmo da engenharia. Professora, aí, porque aqui onde eu moro, o pessoal faz muito empeleite, essas coisas assim. Eu fico pensando, o quanto que isso vai entrar no tipo, o que a gente tá estudando agora, tipo, orçamento. Como é que a gente coloca esse pessoal assim? Pronto, numa empreitada, né, que o nome não é empeleita, empeleita É, quem fala é o empreitado. pedreiro, o engenheiro ele chama empreitada, certo? Então, numa empreitada, você vai saber do seu cliente o que é que ele quer fazer, qual é o serviço que ele quer executar. Se ele quiser lhe contratar para fazer só, como é muito comum, empreitada, o pessoal fazer empreitada global. Eles contratam para você fazer, eu vou dizer especificamente, todos os itens, certo? Serviços preliminares, aí fundações, aí superestrutura, vedação, cobertura e esquadrias, e não bota na empreitada nem o piso, nem a pintura, nem as instalações. Eles preferem contratar por fora. Então, você vai pegar aí, por exemplo, você vai fazer o orçamento detalhado, para ser preciso, porque depois que você terminar essa disciplina, você tem que saber fazer isso, obrigatoriamente, certo? Mas, se você quiser dar uma ideia para o cliente inicial, como eu disse a Pablo anteriormente, na etapa do anteprojeto, você pode pegar aqueles indicadores lá da planilha da estimativa de custo, ver o valor global da obra pelo método do CUB, considerando qual o padrão da sua obra, e pegar essas etapas e fazer o enquadramento e ver quanto é que vai dar cada etapa e quanto é que vai dar o valor total. E em cima disso, colocar o seu BDI, certo? Que é a bonificação por despesas indiretas, que é aquele custo que você não está vendo, mas existe, certo? É o seu translado até o local, o custo que você vai ter para comprar EPI para o seu trabalhador, exames para o seu trabalhador fazer, o combustível que você vai gastar, algum estagiário que você tenha que pagar para acompanhar a obra, eu já estou falando de uma obrazinha mais estruturada, então você vai colocar aí 25% do BDI, então você chegou que o valor global para executar essas etapas que o cliente quer foi X reais, você adiciona mais um BDI de 25%, que é um BDI razoável, sendo que para obra privada a gente consegue chegar num BDI de até 40%, certo?
E nesse BDI está incluso uma coisa muito importante, o seu lucro e o seu prolabore, se você for o dono da empresa, porque ninguém trabalha de graça, certo? Então, você nunca deve dar um valor de uma empreitada limpo e seco apenas pelas etapas da obra. Você tem que lembrar que você precisa receber também, ter o seu lucro e o seu prolabore, certo? Aí BDI é uma outra aula que a gente ainda vai aprender a calcular também, certo, pessoal? Ok? Mais alguma coisa, pessoal, para hoje? Lembrando que se vocês quiserem se reunir comigo, vocês têm que me enviar um e-mail até hoje à noite, pedindo orientação, aí eu marco o horário para receber vocês amanhã e mando o link da reunião. Só posso fazer uma pergunta que não é sobre orçamento, é sobre execução de obra. Pode. Quando se faz, por exemplo, coisas inclinadas ou curvas, como é que... Porque normalmente a gente coloca a forma embaixo e do lado, né? Mas quando se tem uma inclinação, a curva em cima, é só contando com o concreto ficar lá grudado, é? Não, na verdade você tem que ver uma forma, né? Você Em cima vai também? ver. Sim, a gente vai ter uma palestra com uma empresa muito grande que trabalha com concreto no país, que é a Impacto Proteção. Vai ser no mês de abril e vai valer para uma parte da nota da unidade 2. Vocês vão ver que na Impacto Proteção eles vivem só desenvolver tecnologias para fazer essas adequações aí que o Pablo está falando. De fazer, preciso desenvolver uma obra que é uma elipse. Aí eles vão lá, juntam um grupo de profissionais técnicos e desenvolvem uma forma adequada, às vezes um material mais flexível, semi-rígido, que sirva para fazer essa estrutura. Então, essa palestra vai ser muito importante para vocês. Eu acho que até vocês participaram no semestre passado, quem foi aluno de tecnologia. Certo. Porque às vezes eu fico vendo o povo fazer projeto de concreto que tem todas aquelas coisas que falam que concreto a gente pode fazer a forma que quiser, né? Só que eu fico pensando, eu não sei, não faço ideia como é que se faz isso. Porque Pronto. todos os que eu vejo é forma quadrada. Mas você guarda essa sua pergunta para fazer o engenheiro da Impacto Proteção, que ele já vai ter lá nos slides dele alguma forma adequada para isso e já vai lhe mostrar. Eles vivem só disso, eles ganham muito dinheiro desenvolvendo tecnologias especiais. Tá certo, obrigado. Por nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, pessoal, nada mais tendo, certo? Eu vou encerrar a aula e vou cadastrar a tarefa no SIGA e vocês, só adiantando, a nossa avaliação que estava marcada lá para o final do mês de março não vai dar tempo, porque não dá tempo vocês terminarem a planilha detalhada em uma semana. Então, eu vou conceder 2 semanas para vocês terminarem a planilha detalhada. Então, a nossa avaliação lá da unidade 1 vai ser no início de abril, na primeira semana de abril, depois da Semana Santa. Acho que não vai ter aula na quarta-feira de cinzas, vai ser na semana seguinte, então. Professora, com relação aos grupos dos trabalhos, como é que ficaram? Sim, faltou você, né? Entrar em algum grupo. Teve alguém aqui dessa turma que falou que podia colocar você. Quem foi a pessoa que eu não lembro? Não sei se está presente na aula hoje. Foi Regilene. Regilene? Então eu posso adicionar Rafael ao seu grupo, né? Pode sim. Pronto, Rafael. Aí você entra em contato com ela para vocês dividirem as tarefas, porque vocês sabem que na hora da avaliação eu analiso o grupo, né? Atribuo uma pontuação ao grupo e uma pontuação individual. Então, todo mundo tem que participar da apresentação, na hora da apresentação, tá certo? Tudo bem. Eu só peço a Maria Giane para ela olhar o e-mail dela, que eu vou mandar uma mensagem pelo e-mail dela. Eu só estou usando o e-mail, senão o Instagram. Mas vou falar com ela pelo e-mail primeiro, ok? Tá bom, então.
Então, pessoal, um abraço, bom final de semana. Se quiserem orientação, falem comigo no e-mail até hoje à noite, tá bom? Tchau. 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 Beijinho.